Mas agora é hora do Vascão. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, Azevedo, algumas informações importantes. Domingo tem Santos e Vasco na Vila Belmiro. Foi colocada para a torcida do Vasco uma carga pequena de ingressos. Tanto que muitos tentaram e não conseguiram comprar. Relatos nas redes sociais de que os 500 ingressos que foram colocados à venda, eles esgotaram muito rápido. Então o torcedor não conseguiu comprar. A principal informação do dia é que o aporte da 777, a 777, o aporte de setembro, está atrasado. Informação dos nossos colegas do GE. E esse aporte está no planejamento que eu cheguei a falar aqui ainda no ano passado, que o Vasco receberia 120 milhões de reais agora em setembro. Para que iriam esses 120 milhões de reais? Principalmente para pagar débitos de compras de jogadores. E, por exemplo, renovação de atletas, como o Zé Gabriel, como eu também venho falando aqui nos últimos dias. Quem está com dívida ou com quem que o Vasco tem dívida? Com o Galo, pela compra do Jair, com o Atlético Tucumã da Argentina, pela compra do Manuel Capasso, e com o Nacional do Uruguai, pela compra do Pumita Rodrigues. Há dívidas com esses três, principalmente. O Galo entrou na CBF e os outros na FIFA, o Tucumã e o Nacional. Se o Vasco sofrer punição, ele pode ficar proibido de contratar atletas, né? No final do ano e no início da próxima temporada, o transfer ban. Vamos seguir acompanhando, até porque pro ano que vem, a expectativa é de mais 270 milhões de reais em 2 janelas. Eu detalhei isso, a gente sempre relembra isso aqui na Transamérica. Um último detalhe, teremos eleições do Vasco em 11 de novembro, é a previsão, e a chapa Sempre Vasco foi a primeira registrada, com Pedrinho à frente da chapa. O ex-jogador Pedrinho, ele que anunciou que iria ser candidato e já registraram a chapa. Além do Pedrinho, há interesse de mais alguns nomes serem presidente do Vasco, mas ainda são pré-candidatos. Os casos de Levenciano, Leonardo Rodrigues, Pedro Strozenberg, Marcelo Borges, Júlio Brandt, Eduardo Cassiano e o Eurico Brandão. O Euriquinho também é um pré-candidato. A gente vai acompanhar as eleições do Vasco, sempre rendem muito assunto. A gente vai trazendo aqui até 11 de novembro, quando teremos o pleito acontecendo para a presidência do Vasco. Essas as informações do meu parceiro Bruno Azevedo. Tá legal o Breno Monsef trazendo informações a respeito do Vasco. Bom, sobre essa situação das candidaturas, né, ainda sendo desenhadas, a gente tem inclusive aí uma separação, né, porque há um tempo atrás tinha o Júlio Brandt e o Pedrinho do mesmo lado. Isso. E agora existe aí uma separação de lados. Pedrinho, que é exemplo se bem, né, pra gente falar do Roberto Dinamite, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque é o ídolo maior do clube. Mas o Pedrinho não deixa de ter uma idolatria também. Então ele segue o caminho do Roberto nessa tentativa de presidir um clube que já não tem tanta ingerência no futebol, né, o Gabriel? Hoje o papel é basicamente de acompanhar, fiscalizar, talvez seja a palavra, não sei, dar algum tipo de suporte. Por exemplo, nessa situação de São Januário, a gente viu uma participação muito grande do Salgado, do Osório, pessoas que estão envolvidas diretamente em cargos do clube associativo. Foram importantes, né, no sentido de movimentar, de ter acesso às autoridades, né, de colocar o Vasco na mesa de negociações com o Ministério Público, coisa que de repente a SAF por si só não conseguiria. Então acho que é muito mais uma função de suporte ao futebol, de acompanhar, para ver se está tudo sendo feito de maneira correta, do que propriamente algum impacto maior em termos de decisão. E que bom que é assim. Eu posso ter minhas ressalvas com algumas atitudes da 777. O Breno tá até falando de algumas situações de dívidas que não foram pagas, o que é uma pena. Mas é melhor assim, né? O Dinamite, por exemplo, que foi o maior ídolo do Vasco, se desgastou muito na cadeira de presidente. A gente tem 2 exemplos de ex-atletas que se desgastaram muito no cargo de presidente. O Roberto Dinamite no Flamengo e a Patrícia Morim também. Roberto Dinamite no Vasco e a Patrícia Morim no Flamengo. Sim, Patrícia Morim foi outra que tinha uma história belíssima enquanto atleta e passou por um desgaste muito grande. O cara ser ex-jogador e ter carinho não significa sucesso no cargo, mas o Pedrinho me parece ser um cara que tem uma visão muito esclarecida do que é o esporte hoje, pra não ficar atrelado só ao futebol. Então, assim, se ele vier bem acompanhado, bem assessorado... Ele tem 2 caras que tem realmente uma história dentro do Vasco ao lado dele, que são Edmundo e Felipe, né? Ele carrega esse apelo, que antes era transportado pro Júlio Brandt. Agora é uma coisa entre eles. Então, assim, não sei, a política do Vasco é muito confusa, a votação nem sempre... Quem não vai lembrar do Campelo dando aquele golpe...
O Brant tava ali pra ganhar, o Campelo deu uma espécie de golpe. Pelo amor de Deus, não sei nem se eu posso utilizar a palavra golpe naquele contexto. É uma manobra, fala uma manobra. Desculpa, perdão, manobra. Campelo, porque tu ganhou dentro das regras, afinal de contas. Mas não deixou de ser algo surpreendente. Então, assim, é difícil saber o que esperar. O que eu fico confortável hoje é que essa galera vai se degladiar na arena, porque tem uma galera aí que curte um perfil mais midiático, um perfil mais sensacionalista. Essa galera vai se degladiar, mas não vai ter tanta interferência no futebol, que é o carro-chefe. Mas ainda assim, o Vasco é muito grande. O Vasco é além do futebol, né? O Vasco é remo, o Vasco é basquete, o Vasco tem muita coisa envolvida. Então, que também quem vem uma assumir... parte social muito ativa, sim, né? Quem vem assumir, que vem assumir com seriedade, ciente daquilo que tem pela frente, que é dirigir um clube como o Vasco. Ô Carlão, tua pergunta tá respondida aqui pelo Gabriel, né? O Carlão tá perguntando exatamente qual seria o poder de um presidente, ele foi um grande ídolo do Vasco, caso seja eleito presidente, com a SAF. Tá respondido aí, né? O que eu acho? Imagina um cara como o Pedrinho, com a boa visão que ele tem. Imagina que ele assuma. Será que a SAF não vai dar uma voz ativa? Não precisa decidir, mas será que não vai escutar um pouco mais aquilo que vem do clube associativo? Porque estará lá um presidente que tem uma boa visão, uma mente atualizada. Então acho que tem a agregar. Agora, poder de decisão não vai ter. Bom, vamos aguardar. Agora, a questão de dívida no Vasco é um assunto que não acaba, hein, Gabriel? Pelo visto, o fluxo de caixa aí não foi bem administrado. Pra usar um termo bem bonzinho, né? Fluxo de caixa. Me parece que o Vasco não conseguiu realizar da melhor forma, porque a gente sabe, né? Como funciona hoje. O Vasco tá aqui, andando com as próprias pernas, com o CNPJ novo, que é o da SAF, mas o dinheiro tem que cair, o dinheiro tem que vir da 777. E pelo visto esse dinheiro ainda não chegou totalmente, aí o Vasco tá tendo que lidar com essa situação de cobrança e que o Vasco regularize logo, porque como o Breno falou, existe a situação do transfer ban que tá pegando cada vez mais clubes por aí. Você não paga, a FIFA vai lá te pune, você não pode contratar, então que o Vasco resolva isso logo.